Agora, para vocês responderem a questão 6, a gente vai falar um pouquinho de concordância nominal. O que é a concordância nominal? São flexões de gênero e número, então vamos lembrar que gênero, nós estamos falando do masculino e feminino, e número, nós falamos do plural e singular. Então, é a concordância, tá, de masculino e feminino, singular e plural, entre o substantivo e os seus determinantes, né? Esses determinantes são as palavras que acompanham ou substituem o substantivo, que são o adjetivo, o pronome, o numeral, o artigo e o particípio, né? Verbos colocados no particípio passado. Então, aqui, por exemplo, ó, os seus 3 recentes livros foram lançados no exterior. Então, nós temos aqui o substantivo livros. Quais são os determinantes desse substantivo? Então, a gente vai pensar o seguinte: livros é uma palavra masculina e está no plural, né? Empregada aqui dentro dessa frase. Então, nós temos, ó, os, que é um artigo, e está fazendo concordância com o substantivo livros. Depois nós temos seus, que é um pronome, e também faz a concordância com o substantivo livros. 3, que é um numeral, e faz a concordância com o substantivo livros. Recentes, que aqui está funcionando como adjetivo, né, a característica, que também está fazendo concordância com o substantivo livros. Então, percebam aqui no início que os, seus e recentes, todos estão no plural, porque livros também está no plural. Os e seus está no masculino, porque livros também está no masculino. Isto é concordância nominal. E mais à frente, nós temos ainda o particípio, lançados, né? Quem foram lançados? Os livros. Lançados também se encontra no masculino e no plural para fazer a concordância com livros, certo? Então, agora, nós vamos a um quiz. 1. Na frase, ele estava só elaborando seu trabalho. A ambiguidade? O que é a ambiguidade? É o duplo sentido. Existe um duplo sentido nessa frase? Eu tenho mais de uma interpretação nessa frase? Então, caso tenha, assinale a certa. Caso não tenha, você assinale a errada. Depois, as meninas ficaram meio preocupadas quando viram a porta meio aberta. Será que essa frase está certa ou está errada? 3. É necessário a cautela nesses negócios. E esta frase, será que está certa ou errada? 4. Os brasileiros esperamos ansiosos a diminuição da miséria em nosso país. O que vocês acham? Certa ou errada? E a frase 5. O traficante foi preso com 300 gramas de maconha. Analisem se está certa ou errada. Agora nós vamos retomar as vozes verbais do caderno 2. Então, para fazer essa retomada, né, vamos fazer a leitura deste texto. Perigos do plástico em 2050. Haverá mais material sintético do que peixes nos oceanos. Segundo dados divulgados pelo Fórum Econômico Mundial, isso porque 8 milhões de toneladas de lixo são descartados nos mares todos os anos. O plástico prejudica os animais marinhos, que podem ficar doentes ao se alimentarem do produto. A intenção dos quenianos à frente do projeto é justamente chamar a atenção para a ameaça crescente de resíduos plásticos no mar
e para o potencial de reutilização deste material. O próximo desafio é construir um barco de 25 metros de comprimento, feito 100% de lixo reutilizado. Então, antes da gente responder, vamos relembrar as 3 vozes verbais. Nós temos a voz ativa, que é quando o sujeito ele pratica uma ação, né? Ele exerce uma ação. Nós temos a voz passiva, que é quando o sujeito recebe a ação. E geralmente, dentro da voz passiva, existe uma locução verbal. E nós temos a voz reflexiva, que o sujeito ele recebe e pratica a ação ao mesmo tempo, tá? Então, depois de relembrar, vocês irão agora para a questão número 7. A voz passiva no trecho. Letra A. Em 2050, haverá mais material sintético do que peixes nos oceanos? Letra B. Isso porque 8 milhões de toneladas de lixo são descartados nos mares todos os anos. E letra C. O próximo desafio é construir um barco de 25 metros de comprimento. Então, pensem que vocês vão ter que achar a voz passiva. Questão 8. Sublinhe o agente da passiva que compõe este fragmento, este segmento. Segundo dados divulgados pelo Fórum Econômico Mundial, o agente da passiva é aquele que está recebendo a ação. Então, quem está recebendo a ação dentro desta frase? E questão número 9. Na passagem, ao se alimentarem do produto, o se, o que ele é? Ele é um pronome reflexivo? Ele é um pronome apassivador? Ou ele é um índice de indeterminação do sujeito? Questão 10. Na oração, o plástico prejudica os animais marinhos. O verbo prejudica está na voz ativa para indicar que o sujeito, ele é o agente da ação expressa pelo verbo? Ele é o paciente da ação expressa pelo verbo? Ou ele é o agente paciente da ação expressa pelo verbo? Então, vocês vão pensar, voz ativa, o sujeito ele é o quê? Ele é agente? Ele é paciente? Ou ele é os dois? E a última questão, número 11. Assinale a alternativa em que a oração, presente na questão anterior, foi convertida corretamente na voz passiva analítica. Então, letra A. Os animais marinhos foram prejudicados pelo plástico. Os animais marinhos são prejudicados pelo plástico. Ou os animais marinhos serão prejudicados pelo plástico. Para vocês conseguirem identificar, vocês voltem aqui na oração da número 10 e observem o tempo verbal de prejudica, tá? Ele está no passado, ele está no presente ou ele está no futuro? E logo vocês conseguirão fazer a número 11. Então, para hoje, vocês farão até a atividade número 11. Até a nossa